Este é o Pode Pensar e esta é a série O Balde Pode. Estudo do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Olá, queridos amigos e amigas do Portal Pensar. Aqui é o Thales de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nova série do Balde Pode, em torno do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Hoje daremos continuidade ao estudo do capítulo 2, intitulado O Homem Espiritual diante das Religiões de Massa, a religião unitária e científica do futuro. E hoje teremos a participação de nossos amigos Rafael, de Niterói, Rio de Janeiro, Sérgio, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Elemara, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e Neto, de Taperoá, Paraíba. Quando uma religião impõe o conceito de um Deus exclusivamente pessoal e transcendente, o evoluído, espiritualizado, embora desejando obedecer, pode dizer a si mesmo: eu não posso aceitar, porque os fatos me falam da imanência de Deus em todo o universo. É verdade que Ele é o centro do universo. Por isso pode ser entendido também de forma pessoal, o que não me impede de ver que ele é também periférico, isto é, presente em tudo que existe. Concebendo-o assim, sinto a sua presença e não posso negá-la para admitir um Deus imensamente distante, que se ausenta da sua criação, isolando-se na sua transcendência. Mas se assim fosse, tudo morreria no mesmo instante. E eu preciso desta presença para viver, porque sinto que aquele separar-se de um Deus relegado a tal distância me mata. Sei que Deus está presente em tudo, como pensamento diretor, como dinamismo que anima todas as formas da existência em que se exprime. Assim também em mim, como em toda criatura, Deus está presente. Eu sou célula do seu organismo, vivo em todos os seres. Devo, por conseguinte, pensar em uníssono com o pensamento daquele organismo que dirige os movimentos. E devo funcionar segundo os princípios que o regem, isto é, segundo a lei dele. Certamente, ele é o eu central do organismo do todo. Como acontece conosco, o eu central não se isola dos elementos que o compõem, existindo também em cada célula, que só pode viver em função dele, em estreita união e comunhão com ele. Deus é a vida presente em toda parte. Retirai do ser este liame e ele morre. Deus é a existência. O isolamento de Deus na sua transcendência destruirá a criação, porque o retrairia da corrente do existir.
Não sei se isto é panteísmo, mas sei que não posso renunciar a esta presença de Deus, porque é essa presença que me faz vivo na eternidade. Uma tal renúncia romperia o fio da minha vida que me une a Ele, de quem a recebo. Compreender e viver tudo isso é fundamental para o homem espiritual, mas pouco interessa às massas. Não se trata de abstrações teológicas, mas do modo de conceber a vida e de realizá-la diferentemente da maioria, com resultados diversos, aos quais quem os conhece não pode renunciar. Muitos solucionam os elevados problemas espirituais, como os da consciência e conhecimento, de modo muito fácil, isto é, ignorando-os ou suprimindo-os, ocupando-se somente do estômago e do sexo. Desse modo se obtém a vantagem de simplificar a vida e de suavizar a fadiga da luta, reduzida às conquistas mais elementares. No episódio anterior, os últimos comentários que a gente teceu diziam respeito a um aspecto que o Baldi chamou a atenção, referente à postura do homem espiritual diante das religiões. Ele vai apresentar 3 propostas diferentes de postura. E a postura que está sendo analisada agora é a do homem espiritual que tenta se mutilar, se adequando a uma forma religiosa, existente na Terra. E ele vai falar quais que seriam as dificuldades desse homem ao tentar ter esse tipo de postura. E nesse momento aqui do texto é muito interessante que ele traz à discussão a ideia da imanência e da transcendência de Deus, que é um tema bastante presente em toda a obra baldiana. Sim, meu amigo. Eu gostei muito desse trecho que está no 8º parágrafo, justamente porque é uma síntese do conceito de monismo, como você falou, o aspecto transcendente e imanente de Deus. Mas é interessante que eu aconselho os nossos ouvintes a ler todo o livro e ler o capítulo, e principalmente esse parágrafo, porque em determinado momento, ele se questiona, será que isso é uma forma de panteísmo? E se nós observarmos os conceitos, veremos que o Baldi nos revelou a sua visão de monismo é totalmente diferente do conceito de panteísmo que Allan Kardec ele realmente combatia. No Livro dos Espíritos, a questão em relação ao panteísmo não está muito bem explicada, mas tem um capítulo no Obras Póstumas, que é uma preciosidade. É chamado, esse capítulo, o título é As 5 Alternativas da Humanidade. E ali Kardec, ele discorre sobre as 5 doutrinas que compõem o pensamento da humanidade. Então ele fala da doutrina materialista, fala do panteísmo, que é isso que eu quero citar, fala do deísmo e, claro, fala do espiritismo. Mas o que é interessante é que Kardec, nesse artigo, ele coloca que o grande problema do panteísmo é que ele defende a perda da individualidade. Então, quais seriam as consequências morais que isso causaria? Nós vemos que, nesse ponto, Kardec tem razão. Se nós acreditarmos numa doutrina que diz que o panteísmo seria o seguinte: existiria o todo universal, Deus, no caso, o seu princípio inteligente sairia desse todo, passaria pela matéria, ele animaria o ser em determinados aspectos. Então, alguns princípios animariam os animais, outros os vegetais, outros o homem,
e depois da morte que desencarnava, esse princípio voltaria para o todo, né? Então a gente vê que nesse tipo de conceituação, né, que adiantaria a gente passar por experiências e mais experiências, e se no final da experiência eu volto, né, para o todo, como se fosse a chuva que cai no oceano. Então aquelas gotas, né, voltariam e você não aproveitaria essa experiência. Nem as experiências boas, nem as experiências ruins. Quer dizer, não haveria consequência. E ele conclui que esse tipo de doutrina é uma doutrina que tem a consequência moral igual ao materialismo, né? O materialismo, por que eu vou me esforçar para melhorar? Por que eu vou me esforçar para evoluir se depois que eu morrer não existe nada, não é? Então é melhor gozar o agora, né? Então o panteísmo nesse sentido é a mesma coisa. Você, no final, todo mundo vai voltar pro todo, quer dizer, acabou, então eu vou gozar agora, eu não preciso me esforçar para me melhorar. Nesse ponto, né, o Baldi, a gente conhece a obra dele, a gente sabe que o que ele revelou como monismo é totalmente diferente disso. Ele não combate a individualidade. Muito pelo contrário, né? Nós, lendo a obra de Ubaldi, ele nos fala de um Deus, como está no parágrafo, um Deus que se fez, né? Um Deus eterno, mas orgânico. Ele se fez em uma infinidade de individualidades. E nessa infinidade, todo esse organismo funciona equilibradamente segundo as leis perfeitas, leis maravilhosas, leis eternas, imutáveis, e que faz tudo em equilíbrio, tudo em harmonia. Agora, claro, houve, né, algumas dessas individualidades infinitas também, uma parte dessa infinitude aí, que decidiu se distanciar dessas leis. E aí o Baldi descreve a questão da queda, né, que levou essas individualidades a se contraírem, né, a sua consciência se contraiu na matéria, criando o nosso universo material. Daí os conceitos de sistema, que seria, né, o ser orgânico de Deus, e o antissistema, que seriam essas células, essas individualidades que resolveram, por seu livre-arbítrio, passar pela experiência da matéria, né? Viver uma experiência diferente de estar sintonizado, conectado com Deus. E aí começaria a nossa evolução, né? Porque as leis seriam tão perfeitas que o ser que escolheu viver essa experiência passaria por várias experiências até voltar novamente, não é, à perfeição original. É essa a teoria de Ubaldi, né? Então, o caminho evolutivo é a partir daí. É a partir daí que entra a doutrina espírita também, descrevendo esse processo evolutivo. Então, eu não vejo nenhum confronto entre o Ubaldi e o espiritismo. E a gente vê que esse ser que está no seu caminho evolutivo, do átomo ao anjo, como diz a questão 540 do Livro dos Espíritos, ele vai ganhando as suas experiências e vai retornando à casa do Pai, e ele nunca vai perder esse tesouro que ele vai adquirindo, que ele vai conquistando, né? Então eu vejo que há uma harmonia entre essas teorias, e foi isso que me chamou a atenção nesse parágrafo, porque não é panteísmo, né? A teoria da queda não fala de panteísmo, o sistema não é uma coisa panteísta, muito pelo contrário. Sérgio, maravilha. Esse seu comentário me fez lembrar rapidamente de uma coisa. Tive a oportunidade de escutar o nosso amigo Gilson Freire, aqui em Belo Horizonte, dissertando sobre um capítulo do livro Deus e o Universo, e ele apresentou um diagramazinho tentando mostrar as diferenças, né, entre a visão monoteísta, a visão panteísta e a visão monista. Então ele usou círculos, né, na visão monoteísta, um círculo grande que é Deus e um círculo menor que é a criação, né? E como se fosse um círculo de um lado, o outro do outro lado, né? Deus de um lado, a criação do outro. Na visão monista, você teria um círculo único em que o Deus
e a criação são uma coisa só. E ele mostra que o monismo seria a combinação dessas duas visões, que seria você ter a esfera Deus maior com a esfera criação menor, em que Deus, a criação se encontra imersa dentro dele, mas ela não se resume a ele, né? Ela é algo mais... Deus é mais profundo e está para além da criação, que é o que o Baldi tenta trazer nesse parágrafo, né, que a gente está comentando, que ele entende que Deus realmente tem que ser transcendente, mas que não dá para viver sem a noção do Deus imanente, presente, junto da criatura, né, junto do universo. Eu só vou trazer aqui um acréscimo, que Pietro Baldi ele comenta bastante a questão do panteísmo no livro Deus e o Universo, né? Esse grande tratado de teologia do nosso século, talvez um dos maiores. Ele, pela característica dele de colocar tudo no mesmo balde, né, que a gente brinca, ele reconhece o valor do panteísmo, mas reconhece também o seu erro, né? Vamos chamar assim de erro, porque o panteísmo ele só se fixou no polo da imanência de Deus. Ele não enxergou a transcendência de Deus, né? Então ele teve uma visão unilateral, apesar de importante, né, o pensador da época e os seus seguidores, mas ele só se fixou em um aspecto de Deus. É claro que o aspecto da imanência é essa pulverização de Deus no particular devido à grande queda do espírito que a gente está comentando bastante aqui. Só que não admitir o polo da transcendência como esse Deus pessoal, a manutenção da individualidade nesse polo também da transcendência no sistema, fica estranha realmente a situação. Então, assim, vale a pena a leitura do Deus e o Universo, onde o Baldi ele vai encaixar o panteísmo na teoria dele, complementando, né, revisando, revisitando, revestindo ele de um novo formato, dando a ele o valor que ele teve, mas corrigindo também algo que ele não pôde observar à sua época, né? Então é interessante esse aspecto de Ubaldi também no que tange ao panteísmo. Maravilha, Rafa. O comentário de vocês, acho que vai muito nessa direção, né? O Sérgio também falou disso, que a visão orgânica do universo, essa visão de organismo, é como se ela trouxesse naturalmente a necessidade de se transpor à noção de panteísmo. É como se a gente pensasse no nosso corpo e em células, né? Nós sendo células de um corpo, né? Células da pele, células do coração, células dos diversos órgãos, mas existe um corpo, né? Um conjunto que é muito maior do que as individualidades que estão ali interagindo, né? Essa noção das unidades coletivas, do ser coletivo, né? Que está muito presente, e acho que esse é um ponto essencial para que a gente consiga visualizar que essa visão que o Baldi traz, ela realmente transcende em muito a mera visão panteísta da vida, né? Agora, meus amigos, veja que interessante, né? Imagine uma pessoa que é mais evoluída, mais espiritualizada, que tem essas noções, né? Tem esses conhecimentos, sente essa inspiração sobre esses conceitos que são tão avançados. Como ela poderia se adequar às religiões de massa, a essa visão do Deus antropomórfico, que é a imagem e semelhança do homem, né? Um Deus que tem os sentimentos humanos, né? Um Deus ainda muito só transcendente, longe, distante. Então é muito difícil um homem desse, né, que tem essa visão, ela se adequar a essa visão tão atrasada. Isso me lembra, né, uma parábola de Jesus, que é aquela parábola do tesouro escondido. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Né? Então Jesus conta, veja só, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, escondido no campo, foi achado por um homem, que na sua alegria vai
e vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Então você vê, quem descobre, quem tem esse contato maior com Deus, que amplia sua consciência, aquilo ali é um tesouro tão grande que como é que eu vou abrir mão desse tesouro? Então, como na parábola de Jesus, eu vendo tudo que eu tenho, quer dizer, eu me desapego de tudo, né, da minha vida material, eu entrego tudo e quero seguir e quero ter esse tesouro. É muito difícil, né? E claro, a gente vai começar a entender depois, o Baldi desenvolve isso nos outros parágrafos, né? Que para a pessoa, né, abrir mão disso tudo é uma verdadeira involução, é um processo realmente de nova queda, né? Você perder o que você já ampliou para se adequar à religião das massas, né? Então isso aí é muito difícil, né? Quem já passou por essa experiência, eu acho que não se adequa não, né? E vocês, o que é que vocês acham? Ô Sérgio, maravilha. Só para referendar essa sua fala, eu vou ler um trechinho do parágrafo 5, que já foi até comentado no episódio anterior, mas só para reforçar isso que você disse. O Baldi escreve: adaptar-se e aceitar tal mentalidade da religião de forma significaria renunciar à vida espiritual vivida em profundidade, ou seja, mutilar-se nas regiões mais altas do seu ser. Para quem é espiritualizado, esta é a mais penosa e danosa das experiências. É um retrocesso involutivo que o leva a viver em nível espiritual mais baixo. Exatamente isso que você falou, né? Isso aqui é uma declaração maravilhosa do homem espiritual, né? Perante a religião de massa, que é o nome do capítulo. Ele declara várias vezes aqui que seria um retrocesso involutivo, como você leu aí, Thales, uma mutilação do ser, né? Ele chega a dizer que eu preciso desta presença para viver. Então, o homem espiritual, diante dessa formatação religiosa do mundo, ele não consegue se adaptar. Seria o maior sofrimento da vida dele ele deixar de sentir essa presença de Deus, como foi explicado nesse parágrafo aqui, desse Deus como pensamento diretor, como essa lei que rege todas as coisas. É um sofrimento doloroso. Então resta essas opções para ele que a gente vai comentar, né? Ou um isolamento, ou uma adaptação, que já seria uma mutilação, uma hipocrisia. É muito doloroso realmente, mas é isso que evolui, né? As religiões, né? Essas novas formatações, sobretudo com a doutrina espírita, que no século XIX veio evoluindo o conceito de religião. E a gente começa a perceber que há esses modelos de religião que variam de acordo com a forma mental da massa, do grupo. O homem espiritual não se adapta mais a essa forma de religião. E os modelos que a gente poderia citar aqui, tem aqueles modelos que agem mais pela força, que agem mais pelo fundamentalismo, que o ser ele deve obedecer aquele preceito religioso, ou ele morre, ou ele está fora, ou ele está condenado, ou ele vai para o inferno. Tem aquele outro modelo de religião que age mais pela astúcia, que é uma religião de aparência, é uma religião de superficialidade, de uma horizontalidade. Essa hipocrisia de viver de aparência, que ninguém precisa mudar, tá tudo bem, você dá para a religião o que ela quer e o líder religioso te dá de volta a salvação, o paraíso, e tá tudo bem. Ninguém precisa modificar a sua vida substancialmente, É realmente aquela religião de aparência. E o homem espiritual não consegue se adaptar a nenhum desses tipos, sob pena de grandes depressões, doenças psicológicas, sob pena de dores muito grandes, se não bastasse a sua própria dor de não conseguir encontrar modelos religiosos que ele consiga se expressar livremente, como pensador livre que ele o é. E é interessante que o próprio Baldi vai escrever que esse drama vivido pelo homem espiritual é um drama muito próprio, que
Quem não tem essa consciência, esse nível de despertamento, não se incomoda com esse tipo de questão, né? Ele chega a escrever o seguinte: muitos solucionam os elevados problemas espirituais, como os da consciência e conhecimento, de modo muito fácil, ignorando-os ou suprimindo-os, ocupando-se somente do estômago e do sexo. Desse modo, obtém-se a vantagem de simplificar a vida e de suavizar a fadiga da luta, reduzida às conquistas mais elementares. Ô, Thales. Oi. Questão de consciência da lei. A gente teve uma aula com o Júlio Damasceno há pouco tempo, e ele, comentando esse capítulo, ele separou o homem em 3 níveis: o insciente da lei, né? O semi-ciente da lei e o consciente da lei. O insciente da lei, ele nem sabe que existe a lei. Ele nem sabe que existe uma justiça acima de todas as coisas, uma justiça divina. Ele não está nem aí para isso. Já o semi-ciente, ele sabe da existência da lei e começa a buscar viver adaptado a essa lei, em conformidade com a lei. Só que ele sofre muito, e agora eu recordo aqui uma das cartas de Paulo, acho que é a carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz, né, que o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Eu acho que essa é a definição melhor desse homem semi-ciente, porque ele já tem consciência da lei, mas ele quer viver em conformidade com a lei e ainda não consegue viver, a não ser por sucessivas aproximações, um pouquinho. E já o homem ciente da lei, ele é totalmente consciente dessa lei divina e ele não consegue viver de outra maneira que não seja em conformidade com a lei. Ela representa toda a vida dele. Recordo Paulo mais uma vez, eu acho que agora na carta aos Gálatas, a ponto que ele chegou e disse também, né? Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Tamanha a plenificação de consciência na lei. Então esses 3 níveis de vida são muito interessantes para a gente entender esse parágrafo, esse seu comentário. Porque o insciente, ele é um cego, ele está de olhos fechados, andando. Já o semi-ciente, ele abriu os olhos. E ele viu, né, uma estrada com leis de trânsito, sinais, faróis, uma série de coisas. Ele começa a tirar a habilitação dele para se movimentar direitinho, estudar os códigos que regulamentam o trânsito. E já o ciente, ele já está pleno disso, já consegue trafegar na melhor qualidade possível. É só uma contribuição aí para o que você estava falando. Perfeito, Rafa. Obrigado. A posição delas é completamente diferente. Não possuem a força da evolução e não saberiam usar a autonomia espiritual se a tivessem. Por isto, não a desejam. É necessário compreender também a sua forma mental. Para viver, a ovelha necessita de um rebanho e de um pastor que a conduza. Deixada sozinha, em liberdade, não sabe aonde ir e se perde. A autonomia, para a pessoa evoluída e espiritualizada, tem um valor inestimável. Para a ovelhinha, não é uma vantagem, mas um perigo ou um dano. Assim se explica como funcionam as religiões, sua estrutura hierárquica de rebanhos e pastores. Esta exprime os valores e os seus objetivos correspondentes à natureza dos vários elementos biológicos que a compõem. Se os pastores comandam, porque as ovelhas não sabem dirigir-se sozinhas, têm, pois, necessidade de alguém que lhes preste este serviço. Por isso, elas são obedientes
e com sua submissão recebem benefícios. A vida é sempre utilitária. Formam-se assim o grupo e o espírito de grupo que mantém unido o rebanho sob a tutela do pastor. Quanto maior o grupo, maior é seu poder. Por extensão progressiva, vai se realizando gradualmente o processo de coletivização. O sistema é ainda o de uma massificação sob um pastor e patrão que impõe a ordem com regras próprias de disciplina. Com esse biótipo, ovelha, não é possível ir mais adiante, isto é, além da estrutura pastor-rebanho, que só atinge o nível atual, um mais avançado tipo de coletivização para o qual está pronto o indivíduo evoluído, poderia realizar-se se encontrasse um ambiente humano do seu tipo, composto de indivíduos autônomos, espontaneamente irmanados em consciente colaboração para a obtenção de uma vantagem comum. Mas as organizações humanas de qualquer gênero não alcançaram ainda tal nível evolutivo. Dando continuidade, né, ao desenvolvimento da temática, o Baldi vai apresentar o contraponto de dois paradigmas, né, em matéria de religião e movimento religioso, que seria o que ele chama do paradigma do pastor-rebanho, né, e o paradigma da coletivização autônoma, se é que eu posso falar dessa forma, né, uma coletivização em que os indivíduos têm um caráter que colaboram entre si espontaneamente. Esse paradigma do pastor e das ovelhinhas, eu acho que é o mundo que nós estamos vivendo, né, gente? Atualmente. Ainda estamos nessa coletivização em massa, assim. Estamos todos massificados por esse sistema que tem aí. Tanto de consumo, do poder. Nós estamos, eu acho que, vivendo isso na atualidade. Sim, é verdade, né? O próprio Baldi chega a escrever isso, né, que as organizações humanas de qualquer gênero ainda não alcançaram esse nível evolutivo de coletivização em que os elementos estão espontaneamente irmanados, né? Isso ainda é regime de exceção, né, na nossa realidade planetária. Em que ano que ele escreveu esse livro aqui, gente? O Rafa deve saber, Rafa? Esse livro é de 69, tá lá no prefácio, se eu não me engano. E nós em 2017 não demos um passo à frente. Agora eu acho interessante, amigos, que a gente vê também que o Baldi ele expõe esse processo do funcionamento da lei de Deus, né? Que apesar da gente notar que a nossa humanidade ainda se encontra nesse processo, necessitando de guias, onde a maioria das pessoas, né, que passam pela experiência e pela evolução aqui na Terra ainda são inconscientes, né, como colocou muito bem o Rafa, né, e que necessita de alguém que as oriente, porque se elas não teriam condições de por si mesmas caminhar. Na realidade, haveria muito maiores confrontos com a lei de Deus se elas agissem por conta própria. Então necessita-se, não é, que haja alguém fazendo-se como guia, mesmo que seja de forma ainda imperfeita. Por quê? O Baldi nos fala muito bem sobre a vantagem, né? A lei funciona dessa maneira porque faz assim com que a sociedade se organize de maneira comunitária, mesmo sendo ainda de uma massificação, mas a gente vai começando a desenvolver essa organicidade que a gente sabe que existe no sistema, né, que funciona toda como um organismo. Então é o primeiro estágio da formação desse organismo. Então essas ovelhinhas que não podem se decidir por si mesmas, elas vão seguindo e assim vão evoluindo, vão ganhando consciência e um dia, né, nós vamos passar para um estágio mais avançado, dos evoluídos. Ô Sérgio, eu vou citar aqui um trecho do parágrafo
11, que diz assim: um mais avançado tipo de coletivização, para o qual está pronto o indivíduo evoluído, poderia realizar-se se encontrasse um ambiente humano do seu tipo, composto de indivíduos autônomos, espontaneamente irmanados em consciente colaboração para a obtenção de uma vantagem comum. Mas as organizações humanas de qualquer gênero não alcançaram ainda tal nível evolutivo. Então é interessante que o Baldry, ele nos informa aqui de um tipo de coletivização importante, avançado, evoluído, que a gente está aí em vias de alcançar, né? Então, assim, ele não descarta por si só a importância dessa coletivização, dessa massificação, mas ele dá um valor mais evoluído a ela, no sentido de agregarem-se as pessoas, os pensadores autônomos, sem imposição, em organizações humanas, né, de qualquer gênero, como ele menciona aqui, mas com esse fim comum. A gente vê acontecendo, assim, né, ONGs, uma série de organizações governamentais e não governamentais aparecendo no mundo desde a escritura desse livro. A gente comentou, né, que foi em 69, né, Elê? Mas aconteceram coisas de lá para cá. Se a gente for começar a enumerar aqui, a gente vai achar esse processo, mesmo que pequenininho, de unidade coletiva, de organicidade acontecendo. A gente vê, vou citar aqui uma organização fantástica, que é a Mercy for Animals, em defesa dos animais. Que organização fantástica que é. Eles têm um fim comum, trabalham com organicidade, com voluntariado, já outros assalariados, e trabalham de uma forma tão dinâmica, tão organizada, tão livre, sem imposições nenhuma. É impressionante, é só para citar uma organização. Tem várias aí pelo planeta espalhadas. Interessante, Rafa, esse seu comentário me fez lembrar um pouco alguns textos de Kardec, né? Allan Kardec, quando ele vai desenvolver o tema do fora da caridade não há salvação, e ele vai tentar, né, mostrar um argumento assim, comparando duas sociedades, né, em que todos os indivíduos têm um comportamento de egoísmo, trabalhando unicamente para si, e uma sociedade em que todos os indivíduos têm um comportamento baseado na caridade, em que todos trabalham pelo bem de todos. E é tão óbvio quando a gente pensa nesses termos, né, que naquela sociedade em que todos trabalham pelo bem comum, em que se busca a vantagem comum, o ganho é muito maior para o conjunto, para todos, né, e não se trabalha para dano de ninguém, enquanto que na mentalidade do egoísmo pulverizado, né, é cada ego por si, né, é totalmente contraproducente desse ponto de vista. Então, Kardec vai desenvolver bem esse comentário lá no livro Viagem Espírita, em 1862, né, quem quiser buscar mais referências sobre isso. Muito bom, Thales, muito bom. Uma outra via pode ser escolhida pelos indivíduos mais evoluídos, ainda minoria. Não é a que se enquadra como verdadeira adaptação de falsa condescendência, mimetizando-se externamente, na aparência ou no caminho da hipocrisia. A vida costuma usar a mentira quando não há outro meio como elemento de conciliação entre opostos. É um acordo aparente, limita-se a esconder a dissensão que permanece. Não é sincero, nem visível, é tão distorcido que poderia parecer consenso. Isto se justifica enquanto é uma tentativa, uma antecipação daquela verdade à qual se chega somente pela evolução. Todavia, mesmo este é um modo de alcançar-se uma convivência pacífica, preferível a um estado de guerra. A vida é utilitária, escolhe sempre o caminho do menor esforço e maior rendimento. Mesmo sendo a mentira remédio de ínfimo grau, os mais evoluídos a rejeitam com desprezo, resolvendo os problemas com inteligente sinceridade. É neste sentido pragmático que a vida aceita a hipocrisia, quando é obrigada a recorrer a ela, porque em face da involução do indivíduo, neste nada encontra melhor. Obviamente,
Mentir não é honesto e é necessária muita insensibilidade moral para adaptar-se à mentira. Quando o acordo não é conseguido em sua reta posição, a vida tenta consegui-lo numa falsa posição invertida. Não sendo uma concordância, é pelo menos um tácito compromisso, que bem ou mal já aproxima as duas partes contrárias e permite uma primeira forma de pacífica convivência entre opostos. Eis a função biológica da mentira. Isso se explica como a vida, honestamente utilitária, a ela recorre, seguindo a lógica do seu princípio do mínimo esforço. O indivíduo pode adaptar-se e assumir a forma mental religiosa imposta pela maioria. Quando é involuído, detentor daquela insensibilidade que permite tais efeitos morais. A isto não se adaptará um evoluído, detentor de outra sensibilidade, de modo que o método da hipocrisia permanece impraticável. Tal método é válido, sobretudo, para os menos evoluídos e útil para esconder a forma mental que os leva a desfrutar da religião. Tal método é válido, sobretudo, para os menos evoluídos e útil para esconder a forma mental que os leva a desfrutar da religião por interesses materiais, tais como obter respeito, autoridade, posição social e o bem-estar que tudo isso traz consigo. Na segunda parte do capítulo, o Valde vai desenvolver então a outra temática, né, a outra alternativa que se apresenta ao indivíduo espiritual, ao homem espiritual, quando ele está diante da escolha de se posicionar frente a uma religião de massa. A primeira opção seria a do mutilar-se, né, a do tentar adaptar-se a uma forma mental, e a segunda seria de uma que ele chama de falsa adaptação ou falsa condescendência, que se assemelharia a uma prática de hipocrisia, né? Um fingimento de adequação a um certo tipo de mentalidade. E é interessante que ele vai posicionar essa nova postura, né, como um ganho em relação à anterior, mas ao mesmo tempo ainda não é a alternativa ideal, digamos assim, para quem já se encontra num nível de maturidade espiritual mais profundo. Né? O que vocês acham disso, pessoal? Assim, eu achei interessante, né, essas colocações de Ubaldi, porque como o Rafa mesmo colocou, né, nós veremos que esse tipo de adaptação mais hipócrita, isso não ocorre naquele que é realmente evoluído. Isso não tem jeito dele se adaptar dessa maneira. Mas no semi-consciente, quer dizer, aquele que já, como o Rafael explicou, já vê alguns aspectos da lei de Deus, né, mas não entende de forma tão profunda, ele pode terminar se adaptando. Por quê? E o Ubaldi diz que isso também pode ser considerado uma vantagem. Não é o ideal, não é a forma evolutiva melhor. Ou nós sabemos que a melhor forma evolutiva para a gente continuar caminhando no caminho de ascensão é sempre se alinhar à lei de Deus, né? Você ter o seu reto agir. Mas quando o indivíduo ainda não tem essas condições morais, se ele pelo menos consegue conviver com seus irmãos que são menos evoluídos de forma mais pacífica, né? Os mesmo que seja uma adaptação à mentira, né? Então ele olha para aquela religião de massa, ele vê que não é aquilo, ele sente que não é aquilo, ele tem a intuição que aquilo ali não está perfeito, mas para não causar guerra, para não causar brigas, não é para haver uma harmonização, ele termina se adaptando. Então, dessa forma, a mentira também tem uma função de conseguir, ajustar, tem os seus benefícios, mas isso é bem claro, isso não é para um homem que já tem uma consciência maior, né? Que é o evoluído e espiritualizado, que é o pleno consciente. É para aquele que ainda está se conscientizando, né? Já vê algumas coisas
mas não tem ainda a força moral. Sim, exatamente isso. Isso vai pro É, né? imposto de renda, gente? Acho que vale. Mentir pro leão, será? O homem evoluído não faria isso, né? Olha aí, dai a César o que é de César, hein? É verdade. É por isso que a fase da semiciência é uma fase dolorosíssima, porque isso nos dói muito. Né? A gente não é... Hoje em dia, se alguém de nós faz isso, ninguém faz isso rindo. Verdade. Por exemplo, quando eu ajo com astúcia alguma coisa, eu faço com a dor no coração. Verdade. Eu fico mal pra caramba, né? Porque assim, é o que Gilson fala, né? O antissistema é pesado, ele é caro, ele é difícil demais. Está tão inserido nisso que às vezes a gente não consegue fazer diferente porque o meio tá tão, né, corrompido. É o meu meio profissional. Se eu não tivesse a hipocrisia, a mentira, eu não ia pra uma audiência fazer. Eu morrer de fome. Porque a audiência é uma mentira, né? A gente sabe disso. Epa! É um teatro. É o teatro do juiz, é o teatro do réu, é o teatro do autor. Raramente se encontra ali a honestidade de alguma das partes. O sistema, isso é tão entranhado, gente. O sistema nosso de vida, ele é todo mergulhado na astúcia. Todo. É incrível, cara. É verdade. Isso é doloroso, é a crise do semiciente. Ou seja, ele não quer viver nisso, mas ele ainda não consegue. Não só por ele mesmo, mas às vezes o meio também. Eu, falando de mim mesmo, eu tô mais nessa fase do meio. Que a gente já percebe como o meio ele é terrível pra gente, né? E a gente tá querendo sair desse meio. Eu acho que todos nós, né, Rafa, somos assim. Mas agora me lembrou uma frase do Krishnamurti, porque ele diz, né, que não é sinal de saúde você estar adaptado a uma sociedade que é doente. Exatamente. Né? Então, pelo menos, nós que estamos começando a despertar, já estamos no caminho da cura. A gente já não está se sentindo confortável nessa situação. Isso eu olho com bons olhos, né? Apesar da dor que isso causa, essas lutas, né? A gente também tem que ver que é o início desse despertamento maior e, de certa forma, é muito bom, né? Mesmo sendo a mentira remédio de ínfimo grau, os mais evoluídos a rejeitam com desprezo, resolvendo os problemas com inteligente sinceridade. Nossa. É interessante, né? Ele chega a escrever isso, né? Que chega a ser um discurso que quase soa duramente para nós, né? É verdade. É nesse sentido pragmático que a vida aceita a hipocrisia, quando é obrigada a recorrer a ela, porque em face da involução do indivíduo, neste nada encontra melhor, né? Então, realmente, né, é a ferramenta com que a gente tem para trabalhar nesse estágio de meio do caminho, né? É o homem que se encontra ao meio do caminho, fazendo eco aí com o que o Rafa comentou sobre o semiciente, né? É aquele que já tem olhos despertos para o que virá, mas tem os pés, né, soterrados no que já foi. E aí é o grande embate, né? O grande conflito de quem está no esforço de subida. É verdade. E é importante essa leitura e fazer esse paralelo do homem ciente e do semiciente, porque nós estamos inseridos num meio onde todo o sistema de vida ele está entranhado na astúcia. Todo o nosso modelo negocial, a gente já comentou isso aqui em outros episódios, é todo mergulhado na astúcia, na mentira, na hipocrisia. Mas a gente estudando o nível subsequente, né, um nível mais avançado, a gente tem um paradigma para que a gente comece a se adaptar a esse novo modelo de vida, honesto, mais evoluído, mais producente, para todos. Então, assim, ainda estou inserido nesse meio da astúcia, ainda vivo pela astúcia. Há uma justificativa para isso, para a mentira, para a hipocrisia, ela tem a sua função. Mas a minha condenação é me paralisar aqui, é não buscar subir de nível evolutivo, né?
Então é o estágio do semiconsciente. Ele conhece o nível precedente que ele tem que chegar, apesar de ainda estar fincado com os pés nesse solo, como o Tales mencionou, né? Mas se eu não soubesse desse paralelo, desse paradigma, como o insciente não sabe, fica difícil, né? Ele não tem estímulos para avançar. Então é interessante a gente olhar com carinho esses níveis, porque a gente assim se contagia e se emociona para crescer, para fazer diferente. Nem a adaptação sincera e a hipócrita são aceitáveis para o indivíduo mais evoluído que se encontra em minoria. Há um terceiro modo de resolver o caso, o isolamento, que pode parecer a muitos indiferença religiosa, ausência espiritual, descrença e ateísmo. Por isto, é causa de escândalo. Tal método é condenável diante do mundo, mas é melhor do que os outros dois diante de Deus, porque evita o retrocesso evolutivo do primeiro e o sedimento moral implícito no segundo. Excelente é o espírito de conciliação, que lubrifica os atritos e atenua o choque, quando aceitável. Reduzir uma religião a uma forma de hipocrisia é menosprezar Deus. É necessário ter um alto grau de insensibilidade moral para fazê-lo. É preferível um ateísmo sincero e convicto a uma falsa religiosidade. O Baldi vai apresentar então uma terceira alternativa, né, para o homem espiritual, que seria a alternativa do isolamento, né? É interessante que ele situa o adaptar-se sinceramente como algo que provoca um retrocesso evolutivo e a adaptação hipócrita como algo que promove um sedimento moral, uma sedimentação, uma estagnação. Então já dá para ver que ele situa as duas posturas, né, em uma hierarquia mesmo, né? Uma provoca retrocesso, a outra provoca estagnação. E a terceira que ele apresenta, né, por consequência, seria aquela que promoveria o crescimento. Ainda que aos olhos de quem tem a mentalidade, né, das outras formas mentais, pode se parecer algo estranho, né? Algo que soe como descrença, como ateísmo, até como indiferença religiosa. Essa frase aqui, é preferível um ateísmo sincero convicto a uma falsa religiosidade. Eu acho essa frase, assim, maravilhosa. Isso aqui dá nos dedos de muita E o Divaldo Pereira Divaldo ia falar isso agora. Ele citou essa frase muito semelhante em rede nacional no programa do Jô Soares, né? Exatamente. Divaldo já leu o Baldi, né? Divaldo recebeu uma mensagem psicografada de Francisco de Assis por Ubaldi. Por Divaldo. Tá no Semeador de Estrelas, Isso, no livro da Sueli Schubert, né? Semeador de Estrelas. Exatamente, muito legal. Tem até o facsímile dela escrita em italiano. Ah, que bonitinho, né? Eu tô com ela aqui, né? Tá do meu lado. Ah, que legal. Tá aqui na estante. Tem fotos de Divaldo com Pietro Baldi, é muito legal. Queira ou não, o homem vive dentro da lei, como um peixe dentro do mar. Por mais que tente rebelar-se, só pode existir quando está dentro da água, como ninguém pode viver sem a atmosfera terrestre.
Em nossa vida, quando fazemos mau uso de uma coisa boa, realizando a inversão de valores, vemos que se torna má para envenenar-nos. Diante do abuso, não há outro remédio senão o justo pagamento que corrige a inversão, recolocando-nos na ordem, de acordo com a lei. Assim, para libertar-se das consequências do mal, não há outro meio senão fazer o bem. A compensação entre os dois impulsos, positivo e negativo, deve ser exata. Para retornar ao ponto de onde se desceu, é preciso refazer para o alto todo o trecho percorrido até embaixo. Orar e invocar é útil, mas só como acessório. O problema não será resolvido enquanto todo o trabalho da subida não for concluído e o pagamento não for realizado. O arremate do capítulo, né, trazido por Ubaldi, vai nos situar, né, como peixes dentro do grande mar. O homem que vive dentro da lei de Deus é simplesmente como um peixe dentro do mar. E os seus movimentos a favor, contrários às correntezas, né, às correntes marítimas, irão lhe favorecer ou irão lhe causar dano. Ele apresenta uma técnica, né, mesmo de como se trabalhar para a correção dos erros. É até interessante que ele chega a comentar que, né, todo impulso de caráter negativo ele tem que ser compensado de maneira exata por um impulso de caráter positivo. Uhum. Que o mal só se repara com o bem, não há outra alternativa, não há como se fazer a libertação. E que nesse contexto a oração e a invocação são úteis, mas só como acessórios. Quando eu li isso na primeira vez, né, me deu a impressão, nossa, mas será que o Ubaldi tá desfazendo do valor da oração? Talvez numa primeira leitura apressada a gente pense isso, né? Mas o que vocês acham, né? O que a gente pode tirar dessa ideia dele? Eu acho assim, que não. Que é claro que a oração é útil como acessório, porque não adianta tu não corrigir o mal com outro bem. Isso a oração não vai ajudar. Quando tu não refazer o comportamento, tu não refizer o comportamento voltando pro bem, não vai adiantar a oração, não vai ser só um acessório mesmo. Exatamente, a questão da fé sem obras, né? Então não basta só a súplica, a oração, ela é importantíssima, nos auxilia muito a se regenerar, mas por si só não resolve. Eu recordei de um trecho de um dos biógrafos de Francisco de Assis, que diz mais ou menos que Francisco não era apenas um orante, mas a própria oração. A vida dele, legal. Os atos dele, é uma oração, né? Sim. Quando eu li esse trecho, né, na mesma época que eu li o trecho, eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra do Clóvis Tavares, em que ele vai apresentar lá, acho que uma reflexão de Santo Agostinho sobre a eficácia da oração, né, e quando que a oração ela não é atendida, né? Segundo Santo Agostinho, haveria 3 situações possíveis em que a nossa oração ela não é atendida por Deus, né? E no latim seria o que ele chama de petimus mala, petimus male com e petimus mali com i no final. Seriam 3 situações diferentes. O petimus mala se refere a quando nós fazemos pedidos de coisas que são ruins, quando nós pedimos coisas que trarão malefícios para nós. Então, nesse tipo de situação, a nossa oração não seria atendida. A outra condição seria o petimus male, que é pedir de forma ruim, o pedir de maneira orgulhosa, né, ou se dirigir a Deus de uma maneira equivocada. Ainda que o que a gente busca seja algo bom, valoroso, a forma como a gente se usa para se dirigir a Deus é uma forma equivocada, seria o petimus male. E o petimus mali, que eu acho que tem muito a ver com o que o Ubaldi está querendo dizer aqui também, é quando nós realizamos um pedido e continuamos sendo maus com o, né? Pede às vezes uma coisa boa, pede de forma, em princípio, adequada, mas nos permanecemos na postura de agir de forma má. Então, Perfeito. nesse contexto, né, a oração muito bom.
perde o seu sentido. Isso está numa palestra do Clóvis Tavares. Ele disse que aprendeu isso com um professor de filosofia dele, citando Santo Agostinho. Nossa, demais. Muito legal. Muito bom isso aí. Balde pode. Leitura de e-mails. Oi, pessoal. Aqui é a Adriana. Eu estou em Folinho, na cidade natal do nosso querido Pietro Baldi. E vou ler o e-mail do Igor Amoedo. Ele fala assim: Oi, pessoal. Sou o Igor, natural de Garopaba, Santa Catarina. O Tom, a Gia e a Elemara devem me conhecer, residindo em Sydney, na Austrália, onde por anos venho acompanhando os portais Ser, Saber e o portal Pensar. Aqui em Sydney, temos alguns centros espíritas, geralmente lotados em dias de trabalhos, e o nosso Sunflower Spiritist Center, que foi o centro que eu iniciei na doutrina. Por vários anos tive a oportunidade de ter um emprego que me permitia ouvir os episódios durante o trabalho. Então comecei com os podcasts do Haroldo, Tiago, Luiz Sérgio e todo o pessoal do Ser, e depois os do portal Saber, com o Ciência e Espiritualidade, com o Guilherme. As explicações do Dauro e também muitas lágrimas com o Recordando Chico Xavier. Então conheci, com a sequência dos episódios da série Allan Kardec, o portal Pensar, onde graças ao trabalho e dedicação de vocês e da espiritualidade, vim a conhecer o nosso professor Pietro Baldi, que realmente arrancou lágrimas e balançou os sentimentos, atitudes e clareou a visão com a leitura e episódios da Lei de Deus. Desde então, venho tentando conciliar as leituras dos cursos do Centro Espírita com as obras de Ubaldi e também os cursos do professor Maurício Crispim. Depois de uma pequena introdução, eu gostaria de parabenizar e agradecer o esforço e dedicação de toda a equipe do Portal Pensar, agradecer pelos episódios transformadores até agora e desejar força, equilíbrio e muita luz para a sequência. Gostaria também de adicionar que tivemos a visita do Dr. Sérgio Thiersen no ano passado, onde tive a oportunidade de conversar sobre o Baldi e também me falou muito bem do Rafael quando mencionei o portal. Para encerrar, apesar de não me conhecerem, me sinto muito próximo de todos os integrantes do Portal Pensar, em especial do Guilherme de Barros, que venho ouvindo há mais tempo. Então, Igor, essa conexão a gente sabe que existe, né? Estamos todos conectados. Nós te agradecemos imensamente pelo teu e-mail. O portal ficou muito feliz em recebê-lo. E nós esperamos que esta conexão possa durar por muitos e muitos anos, tá? Um abraço de todos nós do Portal Pensar.